Capítulo 13. A bifurcação na estrada rumo à comunidade espiritual. Ele tem uma consciência silenciosa, profunda e às vezes estática da presença de Deus em sua própria natureza. A. W. Tozer. A minha agenda anda cheia. Tomei o avião ontem à noite em Boston. 3 dias antes estava na cidade de Quebec e amanhã de manhã parto para Dallas. Devo estar sentindo a pressão. 2 vezes durante a última semana tive acesso de raiva por coisas triviais que não mereciam mais do que um "opa, tudo bem". Tenho vivido um bom período nesses últimos meses. Muitas atividades, pouco tempo e incontáveis responsabilidades, mas um bom período. Senti o Espírito agindo em mim e por meio de mim em recentes atividades e conversas ligadas ao meu ministério. Sinto-me importante, creio que de alguma maneira santa, para algumas pessoas. Deus está me usando para estimular alguns de seus filhos a amá-lo e a confiar nele um pouco mais. Isso gera alegria e também tenho sido estimulado por outras pessoas. Por que então me sinto tão isolado, tão pesado nessa manhã, como se algo tivesse morrido em mim? Já há alguns meses, um agudo senso de comunhão com Cristo e uma arrebatada consciência de missão, que, embora intensa, pareça pacífica, tem se combinado para manter o desânimo à distância. Mas ontem à noite, quando o voo 757 chegou à pista de Denver, uma exausta sensação de derrota encheu o meu espírito. A energia do recinto inferior se apoderou de mim. Eu não queria orar. Suspirava por uma pizza de calabresa e, caminhando pelo aeroporto, senti-me nervosamente atraído pela lanchonete Mr. Fields. Passei reto, mas à custa de muito autocontrole e mau humor. O meu estado de espírito decaía nitidamente. Ao chegar, encontrei a casa vazia. Rachel tinha ido passear 3 dias na casa de amigos. Minha sensação de isolamento se acentuou. Levantei cedo pela manhã para orar, ler, meditar e celebrar a ceia do Senhor. Eu não queria. Não sentia nenhum prazer diante dessa perspectiva, mas sabia que uma nova batalha se acirrava outra vez. Mas eu não sabia como combater. Parei, larguei a caneta, fitei o pão e o vinho sobre a lareira, depois, com um estranho pressentimento, escrevi: talvez saiba. Outra pausa, essa talvez de 2 minutos. Depois a seguinte frase fluiu da caneta: será que não preciso conversar com um amigo espiritual para confessar os meus pecados, engolir a minha vergonha e me humilhar para receber alguma força dele? Certo amigo imediatamente me veio à mente, o mesmo com quem eu havia gritado em Chicago, uns anos atrás. Eu estivera com ele 3 dias antes. Num ímpeto decidi ligar para ele. Essa decisão me deu imediata esperança. Eu sabia o que iria despertar nele ao falar dos meus problemas e sabia que era exatamente isso que eu queria. Ele, logicamente, ficaria preocupado comigo, mas eu não queria a dose habitual de empatia que tantas pessoas eram capazes de dar. Empatia que facilmente se torna piegas. Eu sabia que sentiria a alegria que ele encontra em mim. Nada que eu pudesse dizer, nenhum problema que eu lhe contasse iria desagradá-lo ou fazê-lo virar sua cadeira para longe de mim. Esse homem acredita em mim. Eu sabia que isso não iria mudar. A batalha que se travava dentro de mim não iria desencorajá-lo nem fazê-lo pensar que eu pudesse ser derrotado pela 3ª vez. Ele permaneceria calmo, não se sentiria desesperado, mas esperançoso, empolgado até, sabendo que toda batalha é sinal de vida e o resultado já está descrito. Sim, eu vencerei. Estimulado pelo coração, a mente desse homem divisaria o espírito agindo em meio à confusão e, embora ele talvez não o dissesse, também notaria sinais da dinâmica da carne. Ele sabe que eu tenho um recinto inferior e talvez ele apontasse o que há ali, mas ele gosta mais de falar do meu recinto superior. Ele também ouviria com atenção o seu próprio espírito. Teria fé na ação do Espírito Santo dentro dele e iria, disso eu tenho certeza, dizer-me tudo o que lhe foi inspirado. Acabei de ligar para ele. Estava numa reunião. Vai ligar assim que puder. Aqui sentado, fitando fogo, o pão e o vinho ainda não consumidos, sinto-me alcançado ao meu recinto superior, levado até lá pela força absoluta das paixões piedosas que sei que há nesse homem.
Paixões que logo vivenciarei, porque decidi colocar-me num lugar onde as sentirei. Virei minha cadeira, dessa vez para receber. Meu amigo irá celebrar Cristo em mim. Não vai me julgar, e eu me sentirei seguro. Ele terá a visão da realidade da minha nova identidade, daquilo que é essa identidade e daquilo em que ela se tornara. Ele vai discernir a competição entre o espírito e a carne pelo controle, e vai difundir o que há de mais sobrenaturalmente natural nele. O que ele disser terá peso. A energia que carregar suas palavras terá ainda mais peso. Será a energia de Cristo. Agora mesmo esse homem é para mim o lugar mais seguro da terra. A comunidade com ele torna-se um meio de graça, uma oportunidade de vivenciar a fonte verdadeira de segurança. A comunidade espiritual pode ser concebida como uma troca entre duas ou mais pessoas que espalham estas 4 paixões: a segurança da celebração, a esperança da visão, a sabedoria do discernimento amoroso e o poder do toque. Ele acabou de retornar à ligação. Eu falei que estou numa batalha espiritual e lhe contei, em meio a lágrimas, aquilo que se passava comigo. A seguir está uma versão condensada daquilo que pode até parecer uma conversa comum. Amigo, você não está surpreso com tudo isso? Ou está? Larry, não estou. Eu sei que tenho um recinto inferior. Amigo, o fato de você estar tão incomodado por perder a comunhão com Cristo realmente me encoraja. Você realmente o quer. Senti-me celebrado, seguro, apreciado. As palavras dele me incentivavam a adorar. Por baixo de tudo, sou puro. Amigo, você está tão mais avançado que eu. Quando me desanimo, fico entregue, mas você está lutando com Deus. E isso me chama também. Senti que ele tinha uma visão para mim. Ele parecia reconhecer algo sólido em mim. Minha paixão por confiar despertou e relaxei mais um pouco. Amigo, o que foi que deixou você tão incomodado com essas lutas? Acho que você já deveria estar acostumado com elas. Expliquei que estava bastante empolgado por lidar bem com as minhas próprias batalhas, sendo que isso poderia ajudar minha mulher, meus filhos e meus amigos a lidar bem também com as suas. À medida que ia falando, percebi que eu fora completamente no recinto superior. Eu falava cheio de paixão pelo crescimento, pelo acompanhamento do passo do Espírito, e eu sabia que ele estava em ação. Amigo, você acha importante ligar para um amigo como você fez? Por que não lutar simplesmente com Deus na privacidade? Fico feliz por ter me ligado, mas não sei bem em que posso ajudar. Essas questões foram o que lhe ocorreu enquanto conversávamos. Não eram especialmente perspicazes, mas tinham certa força. Senti-me estimulada a responder com a paixão do recinto superior. Larry, na verdade foi uma decisão fácil. Deus me mandou ligar. Eu poderia obedecer ou não. Talvez não levemos suficientemente a sério o fato de sermos o corpo de Cristo. Talvez isso seja mais do que uma metáfora. Você está realmente me apresentando Cristo, e eu acho que Ele quer nos nutrir por meio uns dos outros. Se nós estivéssemos trancafiados numa prisão no Tibete e não pudéssemos ligar para ninguém, então Ele achará uma maneira mais direta de nos dar o que precisamos. Mas se temos a comunidade como opção, talvez precisemos fazer nossas refeições nesse restaurante mesmo. Amigo, de fato, a união de 2 pessoas ou mais implica mais coisas do que pensamos, não é mesmo? É algo misterioso, místico até. Enquanto ele me dava aquilo que ardia em seu coração, curiosidade, consciência da transcendência, a reverência de penetrar num mistério, eu me empolgava por ter obedecido a Deus ligando para o meu amigo. Desliguei o telefone, levantei e gritei: ótimo! Sentei-me novamente e comi do pão e bebi do vinho com satisfação. Estou aflito, mas vivo. O sangue da nova aliança me fez puro, me deu uma nova identidade, criou em mim uma fome de Deus mais forte do que todos os outros apetites e me fortaleceu com seu Espírito. O Espírito que às vezes me toca por intermédio da minha comunidade espiritual.
Estaria eu desanimado então? Nem um pouco. Estou pleno de indivisíveis alegrias e cheio de glória. O Filho disse ao Pai que me deu a glória, e de fato o fez. A glória da vida divina está em mim. O Espírito apenas usou um amigo para despertá-la. Esse encontro me serve de lição sobre como estimular os outros ao amor e às boas obras. A comunidade espiritual, como disse certa vez C.S. Lewis, é um dos laboratórios para descobrir a Deus. A cultura terapêutica cristã supõe fortalecer a ideia de Lewis quando considera a comunidade um lugar em que se pode aumentar a autoestima. Na verdade, isso nos leva a uma direção totalmente diferente. Não quero que pensem que eu estou sugerindo que estes 4 elementos da comunidade espiritual, celebração, visão, discernimento, toque, são meios de nos sentirmos bem com nós mesmos. Depois da conversa com o meu amigo, não tive mais consciência do meu valor, tive sim mais consciência do valor de Deus. A autoestima, o sentido que a cultura terapêutica dá a essa palavra, aquilo que ela supõe ser necessário para a saúde emocional, é uma robusta erva daninha para ser arrancada da personalidade humana. Não é frágil flor para cultivar. Nossa estratégia para preservar e fortalecer o ego espalham a energia ímpia das pessoas, determinadas a se encontrar a qualquer custo, sem sequer pensar em ceder o lugar central a Cristo. Isso não pode ser feito. Tal esforço não deve ser estimulado. Quando paixões santas se transmitem de uma pessoa para outra, isso não nos deixa mais convencidos meramente do nosso próprio valor. Isso honra sim a realidade de Cristo em nós e tudo o que Ele tem feito, coisas que ninguém mais poderia fazer. A comunidade espiritual primeiro celebra a Deus e depois as pessoas como oportunidades maravilhosas de revelar a graça de Deus. Ela tem a visão de como o Espírito poderia revelar ainda mais o caráter de Cristo por meio de nós. Discerne com empolgação sinais de que o Espírito está em ação e com delicadeza, mas incansavelmente revela as manobras ditadas pela carne. Difunde a verdadeira vida de Cristo nas almas, pois sem essa vida as almas são totalmente mortas e desprovidas de valor. Nós, seres humanos, podemos reconhecer prontamente que a violência, seja a violência gritante dos 2 adolescentes que atiraram contra o colega numa escola de Colorado, seja a violência sutil de gente como nós, que fala com a intenção de controlar, magoar ou expor outro filho de Deus, é mais resultado do egoísmo ofendido direto pela carne do que do anseio despertado por amor. O contexto para que percebamos quando desejamos ser amados deve ser determinado pela aflição e pela humildade. Sem esse contexto, resolvemos que ser amados é direito nosso e que a negação dos nossos direitos é causa legítima de vingança. Quando liguei para o meu amigo, as paixões que fluíram dele para mim não satisfizeram uma demanda. Antes, despertaram a grata consciência de que sou amado. Não aumentou minha autoestima, mas aprofundaram a adoração e me ajudaram a apreciar o valor que Deus me concedeu. Quando minhas necessidades, meus sentimentos e meu ego ocupam o centro das coisas, está preparado o terreno para a eclosão do inferno. É só uma questão de tempo. Mas quando Cristo tem precedência em mim e no meu amigo, o reino dos céus desce à terra. A igreja é uma comunidade de pessoas que caminham rumo a Deus. A comunidade é espiritual se as paixões despertadas em nosso encontro uns com os outros, são resultados direto e sobrenatural de viver na realidade daquilo que Deus nos proporcionou na nova aliança. Explico isso a seguir. A paixão por celebrar. Em nosso recinto inferior, temos paixão pelo ego. Não adoramos a Deus, tentamos apenas usá-lo, depois irritadamente dispensá-lo, se ele se revela inútil. Isso é pecado. A nova aliança traz o perdão total e completo. Recebemos uma nova pureza. Quando compreendemos mesmo tenuamente a natureza radical de nossa nova posição de pessoas que se antes eram imundas, agora são absolutamente puras, há o despertar da paixão para adorar. Paixão essa proveniente do recinto superior. Se vivemos numa comunidade de pessoas perdoadas,
A provisão da pureza liberta os amigos espirituais para que fundamentalmente se deleitem uns nos outros, independentemente do que esteja acontecendo na vida de cada um. Pode haver motivo para repreensão, correção e até palavras ríspidas, mas na comunidade espiritual jamais se perde o espírito da celebração. A paixão por adorar a Deus pela dádiva do perdão radical e da pureza imaculada se traduz na paixão para celebrar quando olhamos uns para os outros. Não são muitos os que se sentem celebrados. Na raiz daquilo que chamamos de distúrbio psicológico está o oposto de sentir-se celebrado: sentir-se rejeitado, desprezado, mero objeto daqueles que descartarão um ser humano caso ele não corresponda ao seu desejo. O relacionamento que proporciona celebração pura, a alma despertando a paixão por adorar naquele que é celebrado. E sabe por quê? Não há lugar mais seguro para que nós conectemos-nos com o nosso pecado e nossa vergonha do que uma comunidade que celebra a dádiva da pureza, uma dádiva que nada pode imacular. Nessa comunidade espiritual, as pessoas não têm segredos. Paixão pela visão. Talvez a paixão dominante em nosso recinto inferior seja a determinação de levar a vida com recursos que podemos administrar, a paixão por controle. Não confiamos em Deus, concluímos que orar é perda de tempo, portanto assumimos a tarefa de encontrar nossa própria felicidade. Numa peça anunciada como comédia, George Carlin reclamava que a chance de conseguir alguma coisa numa oração é de 50%. Por que então se dar ao trabalho de orar? Essa conclusão nos deixa sós e aterrorizados, certos de que ninguém se preocupa tanto com o nosso bem-estar quanto nós mesmos. Assim, só confiamos em nós mesmos. Quando nossos recursos acabam, mergulhamos num distúrbio emocional, uma maneira de suplicar que o mundo faça por nós o que nunca foi feito, ao mesmo tempo em que mantemos uma distância segura dele. Isso é pecado. Primeiro, Jesus nos perdoa. Depois, por intermédio de nossa nova aliança, ele nos proporciona uma nova identidade, uma espécie de entrada que garante que Deus é de fato digno de confiança. Como nossa nova identidade, começamos a nos dar conta de que nada pode interferir no propósito de Cristo, de nos fazer semelhantes a Ele. Recebemos seu nome, somos de Cristo. Depois, gradualmente, o Espírito cultiva em nós seu caráter por meio de cada circunstância da vida. A paixão por confiar começa a despertar, empurrando para o lado a paixão por controlar. Relaxamos, descansamos, nos tranquilizamos, paramos de nos esforçar tanto. Quando fazemos parte de uma comunidade de pessoas dotadas de uma nova identidade, nós as abordamos com a certeza de que elas também estão numa jornada conduzida por um guia seguro. Logicamente, é necessário ter paciência. Quem gosta de pornografia continua comprando as suas revistas. Os alcoólatras sempre tomam mais uma dose. Os fofoqueiros ainda fofocam e os reclamões continuam reclamando. Mas nós já não os rotulamos mais de viciados em pornografia, alcoólatras, fofoqueiros ou reclamões. Agora nós nos vemos como santos, cada qual com seu problema, mas ainda assim santos. Os amigos espirituais tratam uns aos outros com dignidade e respeito. Eles vislumbram aquilo que será um dia, plenamente no céu, substancialmente já nesta vida. A paixão por confiar que desperta em cada santo, estimulada pela provisão de uma nova identidade, se traduz na paixão pela visão daquilo que os outros está se tornando ao longo dessa jornada conjunta. Há uma diferença entre ver alguém como objeto e ter uma visão de como o espírito modela sua nova identidade. No primeiro caso, a energia é egoísta. Eu quero que você se transforme nisso para mim. No segundo, a paixão é o amor que Deus é pelo outro. Eu quero que você se torne mais semelhante a Deus, para que assim ele seja mais claramente revelado às pessoas que o conhecem. Assim você será feliz. Paixão por discernir. Quem habita o recinto inferior define equivocadamente a vida e a morte. Tudo o que provoca dor é definido como morte, algo que se deve evitar a todo custo.
Tudo o que dá prazer é entendido como vida e, portanto, é perseguido. A paixão procede do recinto inferior, provoca a vontade de sentir-se bem rapidamente, de manipular as circunstâncias da vida a fim de maximizar o prazer e minimizar a dor. Viver e não morrer. Isso é insensatez. O sofrimento se torna um inimigo e aquele que permite sofrimento se torna o maior inimigo. Assim, Deus é odiado no sofrimento. Ainda assim, Ele nos perdoa. E por meio da nova aliança, o Espírito cria em nós um novo apetite, um novo conjunto de inclinações, uma nova disposição. Antes, só tínhamos olhos para a autorrealização, a autogratificação. Agora, efetivamente, preferimos a santidade. Preferimos amar como Deus a desfrutar dos prazeres do diabo. Agora a vida tem uma nova definição: conhecer a Deus e torná-lo conhecido, tornando-se como seu filho. Esse elemento traz consigo uma paixão. Quando a vida fica difícil, certamente preferimos aliviar os solavancos e quando podemos fazê-lo, fazemos. E logicamente gostamos de nos sentir bem com nós mesmos. Mas nossa paixão mais profunda é por crescer, mudar, amadurecer e ver o Espírito formar mais completamente a vida de Cristo em nós. Acolhemos as privações como um meio de formação espiritual. Quando sofremos ou quando a vida é agradável, a provisão de uma nova disposição pela nova aliança desperta a paixão por crescer. Quando nos reunimos com outros amigos de disposição semelhante, nos transformamos em empolgados mineiros em busca de ouro. Sabemos que a nossa disposição está lá, na outra pessoa. Deus disse que está e nós mesmos a vimos. E assim corrigimos nossa visão até encontrá-la. Pode ser que tenhamos de cavar um pouco, mas é isso que fazem os mineiros quando sabem que há ouro debaixo da rocha. A paixão por crescer, despertada pela nossa nova disposição, se traduz na paixão por enxergar o íntimo dos outros, por discernir com gentileza a energia dos dois recintos, por sentir a empolgação com a descoberta do ouro do recinto superior e denunciar como sem valor o ouro de tolo do recinto inferior. Quando os amigos espirituais relatam alguma coisa, os outros ouvem com tranquilidade, descansam. Não há nada que corrigir, nada que aprimorar. A comunidade espiritual mantém uma tranquilidade absoluta ao ouvir, certamente preocupada, às vezes até angustiada, diante daquilo que os outros precisam suportar, mas assim mesmo serena na consciência de que a vida interior, a paixão pela santidade é indestrutível, só precisa ser nutrida e liberada. A paixão por doar-se. Quando vivemos no recinto inferior, nos sentimos pressionados. Sabemos que devemos melhorar, mas simplesmente não conseguimos. E nos perguntamos por que os outros, especialmente Deus, não se sensibiliza mais com a nossa dor. Somos pressionados, então, assumimos uma postura de desafio e autocomiseração. Odiamos a lei que Deus nos deu, então a reduzimos a parâmetros que podemos observar. Depois, nos congratulamos por sermos pessoas muito boas, levando em conta o que tivemos de passar. Ouvi uma esposa zangada dizer: sei que não deveria estar tão brava, mas ele deveria me agradecer por eu não o ter matado. Ela falava sério. Isso é pecado. Na nova aliança, ao lado do onipresente perdão, recebemos um novo poder. Queremos adorar, confiar e crescer. E quando é evidente que devemos fazer isso e não aquilo, o próprio Deus nos dá o poder que possibilita a decisão correta. Recebemos o poder de obedecer. Começamos a viver a paixão por obedecer. Em sua forma mais madura, a obediência é uma questão de se relacionar bem, de dar aos outros o que é melhor para eles sem pensar no preço que se cobra de nós. Quando desfrutamos da companhia de amigos espirituais inspirados pelo mesmo poder, vivenciamos o profundo desejo de agir como um instrumento de Deus, de inflamar nos outros a paixão por obedecer. A paixão por obedecer, estimulada pelo Espírito Santo, que é o nosso novo poder, se traduz na paixão por dar aos outros tudo o que o Espírito desperta em nós, para que eles sejam assim mais estimulados a obedecer ao nosso Senhor.
Nós, na realidade, apresentamos Cristo uns para os outros quando de bom grado oferecemos tudo aquilo que há de mais espiritualmente vivo dentro de nós. O resultado é o avanço rumo à santidade de ambos os lados. A comunidade espiritual cura a alma e o faz difundindo no outro paixões que elevam essas pessoas ao recinto superior. Dali, as paixões do recinto inferior são reveladas como algo condicionado por uma mentira. Essa mentira é a grande falsidade de que Deus não é o supremo saciador das almas, de que Ele não é infinitamente bom e digno da mais absoluta confiança. As paixões do recinto inferior não são reorganizadas, reinterpretadas nem redirecionadas. São descartadas como patéticas ostentações de um valentão sem coragem, sem músculos, sem possibilidades de vencer. Mas precisam ser encaradas como tal antes de as desconsiderarmos. Só quando dividimos paixões melhores, sólidas e nobres que se adaptam ao molde da nossa alma humana, nos libertamos para conhecer as paixões iníquas como elas realmente são. A única maneira de lidar com os problemas da pessoa é enfraquecer o domínio que as paixões do recinto inferior têm sobre elas. Mas as paixões em si não podem ser enfraquecidas. Só parecerão mais fracas quando a paixão do recinto superior forem despertadas e transformadas num fogaréu. É exatamente isso que acontece quando uma comunidade regida pela paixão do recinto superior proporciona a determinada pessoa um relacionamento que transmite com eficácia 4 mensagens. Número 1. Nós aceitamos. Celebramos sua pureza em Cristo enquanto adoramos a Deus. Número 2. Nós acreditamos em você. Temos a visão de sua identidade em Cristo e daquilo que você pode se tornar enquanto confiamos em Deus. Número 3. Nós o vemos e nos envolvemos de bom grado. Discernimos suas boas paixões e nos deleitamos com elas. Discernimos suas más paixões e sabemos que elas não o definem enquanto continuarmos a crescer em Cristo. Número 4. Nós nos doamos a você. Não fazemos nenhuma pressão para mudá-lo. O poder da mudança já está em você. Nós lhe damos o que há de mais vivo em nós com a oração de que isso lhe dará liberdade para que você se entregue aos seus desejos mais profundos enquanto obedecemos fervorosamente a Deus. Quando uma pessoa atormentada por um problema vira sua cadeira de frente para uma comunidade espiritual, é isso que essa comunidade vê. Quando a comunidade espiritual vê uma pessoa com um problema, as paixões da nova aliança voltadas para Deus se traduzem em paixões da nova aliança voltadas para essa pessoa. Quando as cadeiras são viradas, é isso que as pessoas com problemas ouvem da comunidade espiritual e recebem como alimento para a sua alma. O envolvimento numa comunidade espiritual em que os membros são estimulados por paixões da nova aliança exerce um profundo efeito sobre uma pessoa que passa por dificuldades. Desperta paixões da nova aliança dentro do recinto superior dessa pessoa, fazendo-a avançar mais 1 centímetro, quem sabe 1 metro, rumo à visão daquilo que ela poderá se tornar. Mas isso tudo depende da comunidade ser espiritual. Será que reagimos à pessoa que passa por dificuldades com paixões da nova aliança? Será que vivenciamos a vibração do Espírito em nossos corações? Será que somos estimulados pelas paixões que Cristo sente quando olha para a pessoa em dificuldade? Será que celebramos nosso cônjuge quando ele nos magoa? Será que com alegria temos uma visão daquilo que poderá vir a ser os nossos filhos indolentes, irresponsáveis, cínicos e espiritualmente superficiais? Por acaso entregamos esse filho aos cuidados da Trindade, reconhecendo nossa impotência para fazer algo de bom com as nossas estratégias? Quando conversamos com um amigo desanimado ou moralmente abatido, acaso discernimos vestígios, às vezes não maiores do que um grão de pó num carpete bem limpo da vibração do Espírito Santo? Acaso dividimos a verdadeira batalha que sacode o recinto inferior? Porventura, identificamos a vibração do Espírito Santo em nosso coração e livremente nos doamos, difundindo toda a vida que há em nós no coração de um colega irritante? Os gerentes, aqueles que interrompem o conhecimento do Evangelho e continuam
dom a gerenciar a própria vida com os próprios recursos jamais vivenciam essas paixões. Só os místicos os fazem. A estrada rumo à comunidade espiritual chega a uma bifurcação. Precisamos decidir qual dos dois caminhos tomar. E já percebemos que não é mais possível trilhar o caminho do gerenciamento. Não funciona. Extingue o espírito e nos faz abandonar os conflitos da comunidade com sociabilidade, cooperação, consolo, aconselhamento ou conformismo. No entanto, não há maior determinação em nossos corações caídos do que a de gerenciar as coisas. Ansiamos por reduzir o mistério a categorias gerenciáveis, por recorrer à ajuda de especialistas que descubram o que há de errado em nós e apliquem o remédio adequado, por conceber um sistema que não exija aprofundamento espiritual. Essa bifurcação na estrada traz o largo caminho de continuar como gerentes, de tentar cultivar comunidades terapêuticas enquanto permanecemos no recinto inferior. Também traz o caminho estreito de tornar-se místico. Não os sonhadores antirracionais e dependentes de experiências que não passam de perversões do misticismo, mas aqueles que Tozer descreve. A palavra místico se refere àquela experiência espiritual pessoal comum aos santos de tempos bíblicos e familiares, a multidões de pessoas da época pós-bíblica. Eu me refiro aos místicos evangélicos que foram levados pelo evangelho a uma íntima comunhão com a divindade. A teologia do místico não é mais nem menos daquilo que se ensina nas escrituras cristãs. Ele difere do cristão ortodoxo comum apenas por viver sua fé lá nas profundezas do seu ser, algo que o cristão comum não faz. Ele tem uma consciência silenciosa, profunda e às vezes quase estática da presença de Deus em sua própria natureza e no mundo que o cerca. Sua experiência religiosa é algo inerente, antiga como o tempo e a criação, e imediata relação com Deus por meio da união com o Filho Eterno. Conhecer aquilo que ultrapassa o conhecimento. O místico, segundo essa definição, é uma pessoa espiritual, alguém que conhece, no sentido hebraico, a palavra Deus. O místico vivencia a presença e a vibração de Deus dentro da alma. As paixões espirituais são estimuladas nele. Ele aprendeu a sentar-se silenciosamente no recinto superior para realmente vivenciar a Deus. Os gerentes nunca contribuem para a comunidade espiritual, jamais se conectam. Só os místicos o fazem. A seguir, aponto o que é necessário para escolher o caminho dos místicos e indico o que emitimos em profusão aos outros para gerar a comunidade espiritual.